Fala pessoal, esse é o meu Hacking 3. Eu fiz um alarme de temperatura, tanto visual, né, como sonoro. E também coloquei uma telinha aqui com apresentação da temperatura, certo? Como é que funciona aqui primeiro? Bom, aqui tá minha plaquinha com todas as ligações. O dispositivo de entrada é o sensor de temperatura, que está bem aqui, certo? Eu coloquei ele bem aqui, certo? Então ele vai enviar a leitura para o Arduino e tal, e o Arduino vai fazer os cálculos e exibir essa temperatura aqui. Então eu estou fazendo essa medição a cada meio segundo, eu acho, certo? E aí, enquanto essa temperatura é menor que um determinado valor, que depois eu vou mostrar a escala de temperatura que eu fiz, eu tenho o LED ali que fica aceso, certo? Se for aumentando essa temperatura, essa trilha de LED aqui, ela vai começando a crescer, certo? Vai aumentando aqui. Aí eu tenho o buzzer ali também, que vai começar a apitar quando atingir uma determinada temperatura. Aqui, esse potenciômetro, ele é um controle do contraste da tela. Então, aqui a gente não vê nada, e aqui a gente começa a ver um pouco mais. E aí ele é só para esse contraste, tá certo? Então eu vou mostrar aqui como funciona. Nesse caso aqui eu coloquei o limite de temperatura para o alarme disparar com 30 graus, porque é o que eu vou conseguir rapidamente aumentar a temperatura somente com os meus dedos, né? Se fosse numa atividade mais prática, então eu colocaria um valor talvez maior, né? Então eu vou vir aqui no sensor de temperatura e vou colocar a mão, e olha o que vai acontecendo com a temperatura e os LEDs, ó. Quando chega no 30, certo? E aqui é resfriar urgente. Às vezes ele acende os outros porque a temperatura volta para 30, né? Então acontece isso. Mas eu talvez consiga aquecer um pouco mais aqui. Se eu fizer assim, né? Então aparece a mensagem de esfriar urgente e o buzzer está tocando. Eu vou soltar, ele vai resfriando. Parou de dar 30, vai resfriando, resfriando. Ó, apagou mais um. Tá caindo a temperatura. Apagou mais um. E depois ele vai apagar os dois verdes ali, certo? Acho que um verde vai continuar aceso. Beleza? É isso. Bom, esse aqui é meu código, né? Ele começa aqui incluindo a biblioteca do LCD, aí define a comunicação, aí a variável processor de temperatura, para o buzzer, aqui é para os 5 LEDs, né? Verde 1, verde 2, amarelo 1, amarelo 2 e o vermelho. Essa parte aqui é para criar o caractere da bolinha do grau lá. Aí eu venho iniciando o meu LCD, que é um LCD 16x2, aqui é onde eu vou começar a escrever, na posição 2,0, né, seria a segunda coluna, linha 0, e aqui a temperatura, que eu escrevi, temperatura, né, o que vocês viram lá aparecendo no visor. Aí eu defino aqui que temperatura é entrada, o resto é tudo saída, né, e aí o meu sensor funciona da seguinte forma.
Primeiro eu faço o cálculo aqui para transformar o que o sensor lê em graus Celsius, né? E depois disso, eu escrevo aqui, né? Print, ó. Escrevo lá a temperatura lá na tela da LCD. Aí eu venho, quando a temperatura é maior que 20, o verde 1 acende. Quando ela chega no 23,5, acende o verde 2. Quando ela chega no 25, acende o amarelo 1. No 26,5, o amarelo 2. No 29, eu coloquei o vermelho. E aí, a partir do 30, todos os LEDs apagam, certo? E fica apenas o buzzer tocando junto com os LEDs vermelhos, certo? Então, o buzzer toca, a tela pisca, porque aqui eu dei um print na tela sem nada, né? A tela pisca, aí ó, fica branco a tela, o vermelho acende. Aí depois o vermelho apaga e aparece resfriar urgente. Depois o buzzer toca em outro tom diferente, tá vendo a frequência diferente? Então aqui faz taran, né? E aí o buzzer para, a tela fica branca e aí ele faz a leitura novamente. Enquanto, aqui é um comando while, né? Enquanto a temperatura for maior que 30, ele vai ficar repetindo isso. Isso faz então com que o buzzer fique tocando e o LED piscando, certo? E na tela aparecendo resfriar urgente, certo? Quando essa leitura de temperatura aqui ela é menor do que 30, então ele para de tocar e volta a exibir somente a temperatura, certo? É isso. Espero que tenham gostado aí do meu hacking. Valeu!